Boa tarde, bem-vindos ao Repensamentos número 46, o 18º desta segunda temporada, para mais uma E-Conversa sobre sustentabilidade e o mundo pós-pandemia. O E-Conversador de hoje é engenheiro de formação, trabalhando desde sempre na área das telecomunicações. Está há algo como 40 anos ligado ao desporto automóvel. Foi presidente da famosa Escuderia Castelo Branco e adjunto do diretor de prova do Rally de Portugal, do nosso Rally de Portugal. Tem estado também muito ligado aos clássicos e às provas de regularidade, mas a principal razão para este convite está relacionada com ter-se convertido. Eletrificou-se. Com o seu Clássico Clube Portugal, é o organizador do Oeiras Eco Rally Portugal, a nossa primeira prova para automóveis elétricos, que acontece já desde 2018, e que conta para o Campeonato Europeu desta especialidade de regularidade elétrica. E este ano, melhor ainda, vai arrancar com o Campeonato de Portugal de Novas Energias, juntando ao Eco Rally mais 3 provas também de regularidade para carros elétricos. Boa tarde, Paulo Almeida. Olá António, muito boa tarde. É um prazer estar aqui a falar destas coisas novas que marcam, se calhar, o início da história, da nova história do automobilismo em Portugal e no mundo. Muito obrigado por teres aceitado o convite. Disse tudo bem? Tudo bem. Falta muita coisa, mas não temos tempo. Olha, como acontece sempre nestas conversas, quero começar por te perguntar como é que tens estado a viver esta fase de confinamentos e pandemia e tal, tanto pessoalmente como profissionalmente. Profissionalmente tem sido um desafio, como tu referiste, eu trabalho há alguns anos na área das telecomunicações e estas novas redes permitiram realmente que aproximar as pessoas numa altura em que se pedia para as pessoas ficarem isoladas. Se nós tirássemos um retrato daquilo que é a situação de tudo isto aqui há uns 5, 6 anos atrás, se calhar não conseguimos fazer o que fizemos, seja a nível da telemedicina, seja a nível do ensino à distância e do teletrabalho em geral, ok? Profissionalmente nós tive muito trabalho, muito empenhados, porque tivemos que ajudar a desenvolver alguns processos e alguns sistemas em empresas e instituições que precisavam de continuar a trabalhar neste cenário. Pessoalmente, isto afeta-nos a todos, sem dúvida, e o que se passou digamos que está aqui um bocado até plasmado no nome do programa, Repensamentos. Todos nós digamos, retiramos, de certo modo, e quando a gente se retira, pronto, temos todas as plataformas novas de streaming e tudo isso, mas sobra muito tempo para pensar e para projetar e fazer coisas destas e pronto, basicamente eu pensei muito e fiz muitos projetos para o futuro. Não sei se todos vão estar, digamos que, no papel e na estrada e onde for, ou nas empresas, mas pronto, pensamos, temos aqui projetos, temos material para avançar, que é para, digamos que, desconfinar em força. Olha, fica registado esse espírito positivo. Eu tenho dito meio na brincadeira que as perspectivas são muito boas, vamos ver se não morremos de fome antes de lá chegar. Não é? Certo, tudo isto é verdade, mas quer dizer, nós temos que olhar para a frente, para encontrar novos caminhos, novas soluções. Tudo isto vai ser um pouco diferente. Temos vários gurus a indicar caminhos que não sei se vão ser aqueles que vamos apanhar ou não. Esta questão dos gurus, nós devemos refletir um bocado sobre elas, e a melhor maneira é andar para trás e ver o que diziam há 15 anos os gurus de então e perceber qual é a percentagem, digamos, de coisas que realmente aconteceram e quais a percentagem de coisas que não aconteceram, ou que aconteceu o contrário, tudo isso. Eu lembro-me aqui, desculpa lá, já que a gente está aqui, eu há muitos anos li um livro que era Ser Digital, de um senhor que era Nicholas Negroponte, que era um guru do MIT, que na altura, digamos, preconizava, digamos, a utilização de uma data de novos serviços, de tudo isto, do digital no mundo,
e se nós formos a ler o livro agora, realmente aquilo, metade das coisas aconteceram, outra metade não aconteceram. Pronto, é tudo um bocado isso. O Nicolas Negroponte deixou de se falar um bocado nele, ele chegou a estar em Lisboa a fazer uns congressos no Ritz na altura. Mas pronto, isto é um bocado assim, ok, nós temos que apanhar as boas ideias que vamos ouvindo. Sim, isto é, agora fizeste-me lembrar em relação também à ficção científica. Em 69, portanto, na altura de Star Trek e Star Wars, achava-se que nós, nesta altura, em 2020, havíamos cessar a viajar pelas galáxias. E mais curioso, em 79, espaço 1999, achávamos que 20 anos depois nós tínhamos bases na Lua e por aí fora. Na realidade, a primeira é um bocadinho fantasiosa, mas a segunda, naquele momento, com a evolução que estava a haver, era uma coisa até algo plausível. A questão é que se desinvestiu completamente nessa parte, investiu-se no nuclear e nas guerras, e andarmos a matar-nos uns aos outros e por aí fora. Porque até aliás, nós em 69 podíamos ir à Lua, fomos à Lua, e neste momento nós não temos um único veículo que nos leva à Lua. Isto é verdade. Andámos para trás, não é? Ou para o lado, não sei, pronto. Olá. Vamos a ver. Muito bem. Olha, Paulo, eu queria que agora partilhasses connosco a tua conversão, ou seja, uma pessoa dos automóveis, das corridas, do cheiro a gasolina, dos clássicos. Eu já aqui disse várias vezes, já veio várias vezes, António, que a minha conversão aconteceu em 2005, quando estive envolvido na vinda a Portugal numa frota de karts elétricos, e foi aí que se fez o clique em relação a tudo, a reciclagens, a tudo, à sustentabilidade em geral, e admito isso. Foi em 2005 que começou este processo. Contigo, como é que aconteceu esta evolução, esta tua conversão de combustão para elétrico? O meu pensamento, ok, sobre isso advém do facto de começar a perceber que começa a haver uma pressão regulatória para digamos que os carros de combustão normal tenham outros comportamentos. Começou aí com a inibição de algumas zonas em Lisboa de circulação dos veículos, coisa que já acontecia na Europa, com as questões da limitação das emissões de CO2 nas vendas de veículos novos, portanto, na Europa. Depois houve aquela situação da Volkswagen, que acho que hoje na Netflix há digamos que um documentário a explicar mais ou menos isso. A gente podemos acreditar ou não que a história foi aquela, tudo bem, mas aquilo deu um toque. A Volkswagen abandonou a competição do Mundial de Rallys na sequência dessa situação, e isto põe-nos a pensar. E realmente começamos a ver que começou a haver as vendas começaram a ter algum significado de automóveis não a combustão. Começa-se a falar muito nos elétricos. Na altura falava-se bastante nos hidrogénios, aqui em cerca de 2017, 2018. E eu comecei a tentar perceber o que é que se passava no mundo automóvel, na competição automóvel, no que respeita à utilização de novas energias ou outras energias alternativas. Percebi que a FIA já desenvolvia um campeonato com carros de série, porque não havia, ainda hoje não há muitos carros de competição que não sejam de motores atmosféricos. E percebi também que há uma outra competição, uma competição já que chama-se Troféu Andros, passa publicidade à marca que dá o nome ao troféu, que é uma competição que se realiza nos Alpes e nos Pirineus, em pistas pequenas, na neve, com carros de neve, que Não, este ano passou a 100% elétrica, todas as categorias. Certo. No ano passado ainda tinha uma categoria combustão. Tinha as motas. Sim, este ano, desculpa, as motas continuam a ser a combustão. Tinha as motas. Eu ano passado tive a oportunidade já de visitar a competição, mas pronto, este foi o cenário com que me deparei na altura,
Epá, e vi que sim, em Portugal não se faz nada, está tudo um bocado adormecido, epá, anda tudo aí, ok, é Nacional de Ralis, circuitos, montanha, todo o terreno, ok, tudo bem. E então, epá, eu meti-me num avião em 2017, fui falar diretamente com a FIA. Em Portugal, a Federação estava um bocado, digamos que havia ali um processo eleitoral a decorrer, e isto era a segunda ou terceira ou quarta, digamos que, preocupação dos dirigentes na altura. Eu fui lá, epá, falei com os senhores da FIA, percebi como é que aquilo funcionava, epá, e eles mesmo sem observar nenhuma prova, deram-nos, integraram-nos no campeonato em 2018. Foi uma experiência nova, a gente não sabia muito bem como fazer, lá que havia a questão dos carregamentos e tudo isso, tudo muito novo para nós. E foi por aí. Este é o início da história, a história agora continuou por aí fora. Nós, entretanto, já visitámos, como eu referi, uma competição que é essa do Troféu Andros, os carros, então, com alguma, digamos que, colaboração de pessoas com responsabilidade no automobilismo. O Sebastian Loeb tem uma equipe, o Nicolas Prost, o filho do Alain, também tem uma equipe e corre, o Olivier Panis, o filho, também corre, portanto, tudo isto é Tiveram a permitido. lutar pelo... Ganhou, foi o filho do Olivier Panis que se tornou campeão, Sim. e o Olivier Panis ficou em quarto no campeonato. Eles têm duas categorias, têm a Elite, depois têm a outra, portanto, os carros são, pronto, são, na prática aquilo são quase protótipos, que depois são associados às marcas, a Renault, a Audi, portanto têm... Tem uma carapaça a fazer de conta que é um carro. Sim, é engraçado, parece que tem um radiador e tudo, e pronto, e aquilo não serve para nada. Mas é interessante porque é assim, e nós temos também que perceber que naquilo que é a competição e não a competição de velocidade dos automóveis, há ali uma outra componente que desilude quem vai a ver, faça aquilo que normalmente vê nos carros com motores atmosféricos. Que é a barulheira. O ruído, o cheiro, tudo isso. Pronto, há ali uma data de coisas, mas o Max Mammers, que é o promotor, arranjou uma forma de, digamos que, e uma vez que aquilo é em circuito, de ultrapassar um pouco esses problemas. Ele mete um speaker extremamente eficaz, parecem aqueles ingleses que a gente vê, digamos que a narrar as corridas, ou mesmo fantásticos. A Premier League, tudo isso, e ele mete aquele som, digamos que no circuito, utiliza ali outros truques, como sejam aqueles que às vezes quem já viajou na Ryanair sabe bem que quando o avião pousa aquilo toca ali uma música quando chega, a dizer que chegaram a horas, tudo isso, e ele faz a mesma coisa quando é à partida, faz ali uns sons, aquilo, portanto o espetáculo é tratado de outra forma. Okay? Ele só não transmite as corridas em direto. As corridas podem ser vistas em Portugal na Sport TV, os especiais. Ele só não transmite em direto porque tem ali o problema, quer dizer, ao fazeres uma competição nos Alpes ou nos Pirineus, tu nunca sabes quando é que o tempo abre ou quando não abre. Portanto, nós tivemos a possibilidade de assistir à competição em Andorra, e aquilo é assim que o primeiro dia teve que ser anulado porque não havia condições, não é? No segundo dia está um dia magnífico, um sol, a neve a brilhar, tudo aquilo, um cenário magnífico para se fazer as corridas, mas tu de repente voltas-te em 30 segundos, aquilo está tudo enevoado. Portanto, essa é uma das condicionantes para que aquilo seja transmitido em direto, só que aquilo é espetacular, ok? É espetacular. E é um campeonato que ganhou bastante com a eletrificação. Já não estamos a falar da parte de sustentabilidade, fora que isso é um dado assumido. Mas, por causa do binário, aquilo pronto, para quem não viu, estamos a falar de pistas muito estreitinhas, e que é muito, quem arranca à frente, normalmente acaba à frente, é muito, muito difícil ultrapassar, a não ser abrir muito os cotovelos. E pronto. Curiosamente, com os elétricos, o que aconteceu foi, ao mínimo erro, o outro passa-te mesmo, porque tem logo lá o binário imediato. Portanto, atravessaste-te um bocadinho demais. Aliás, aquilo anda sempre tudo atravessado, na realidade. É difícil andarem a direita. Mas, pronto, alargaste um bocadinho mais e tal. E o outro está logo lá em cima. Enquanto que antes tinha que ser à porrada, é a expressão. Agora é ao encosto.
Antes era a porrada, agora é o encosto. E, portanto, até nisso se ganhou também. Em relação ao som, já agora nós temos um vídeo, por causa disso, como deves calcular, nós que fazemos karts elétricos desde 2016. E nessa altura, pelos vistos em que tu estavas a falar com a nossa federação e depois com a FIA, nós também, por causa do karting. Infelizmente, até agora, a FPAC não ligou nenhum ao assunto, tenho muita pena. Nós, desde 2016, que estamos prontos para ajudar a arrancar com categorias de elétricos nos campeonatos nacionais de karting, e hoje em dia até já podia ser o campeonato inteiro. Na Alemanha já está assim, na Holanda também, mas nós estávamos a falar com a anterior direção, portanto, deve ter sido mais ou menos nessa fase que estás a dizer, e depois houve eleições, mudou, e esta direção, pelos vistos, não está ainda virada para essas coisas. Mas procura um vídeo no YouTube que é If It All Comes Down to the Sound. Portanto, se tudo se resume ao som, que é exatamente por causa do pessoal dizer, mas falta o barulho e tal. E eu costumo dizer, olha, barulho não temos, mas som, e isto quando estamos a falar de carros, assim, quero kart com som de Aston Martin, de Ferrari, de Porsche, é o som de Mozart, de Conan Osiris, qual é o som que quer? A gente põe o som que quiser no kart. E então temos um pequeno vídeo no YouTube com um kart dos nossos a andar exatamente com o som da Aston Martin, com o som de Bugatti Veyron, porque é uma appzinha e um alto-falante e a gente mete o som que quiser, aqui, ligado às restrições do motor, pronto. Portanto, esse está resolvido. O cheiro é que, podemos ficar com muita saudade, e eu confesso, eu ainda sou dos que gostava do cheiro a gasolina queimada, mas consegui-me converter e consigo, já, aqui dentro a coisa já se associou, na realidade já não gosto, porque a minha cabeça já associou aquele cheiro que eu gostava à poluição. E, portanto, curiosamente, em alguns anos, aquele cheiro, fantástico. Passava, pessoal, no final de um troço de rally, aquilo era um cheiro fantástico, eles a chegarem, e mais o Ferodo, de terem vindo descido abaixo a travar e coisa e tal. Pronto, o Ferodo continuamos a ter. Agora, o outro, curiosamente, a minha cabeça conseguiu dar a volta, aliás, o meu nariz conseguiu transmitir à minha cabeça que, não, olha que este cheiro, afinal tu não gostas. Temos que ir evoluindo. Evoluindo, e nós vemos que hoje em dia os carros de série elétricos têm uma componente de inteligência muito maior do que um carro normal, e facilmente e com alguma criatividade essas coisas resolvem-se. E não estamos a falar de espetáculo, é neste ambiente de espetáculo que estão os grandes criativos, e de certeza que se dedicarem um bocadinho a tentar perceber aquilo que temos que oferecer aos públicos e aos espectadores, já resolve-se. Olha, vê o sucesso da Fórmula E. Encontraram ali, até podiam falsear mais, mas isso também na Fórmula 1, com os DRS e por aí fora, estamos a falar de falsear um bocadinho para conseguir pôr a coisa mais espetáculo, para não ser a corrida do lá vai um. E mesmo assim, na Fórmula 1, vai sendo a corrida do lá vai um. Mas este ano, se calhar, vai ser melhor. Mas a Fórmula E tem sido espetacular. Para mim, pecou durante os primeiros anos por causa do desenho das pistas, que realmente não se conseguia ultrapassar, basicamente, era muito, muito difícil. Mas está a melhorar nesse campo também. E estamos a ter corridas espetaculares. Deixa-me fazer uma à parte, quando falaste do desenho de pistas, não sei se sabes, mas as pistas da Fórmula E na Europa são projetadas e construídas por uma empresa portuguesa, a IRS. Eu sei, mas a culpa não é deles, a culpa é dizer-lhes, olha, tem que ser aqui, que é no centro de Londres, ou é no centro, é aqui que tem que ser, porque é aqui que a cidade quer, e depois eles vão para ali tentar fazer dali uma pista de desenho. Isto é só para enfatizar o facto de nós estarmos tudo isto. O homem do carro, do safety car, é português também. O homem do o diretor de prova, lá não, mas no Le Mans Series é português. Freitas. Temos técnicos, temos engenheiros em tudo o que é competição automóvel no mundo inteiro. Sim, é verdade. Aí estamos muito bem. Portanto, temos tudo para, digamos que, etiquetar o nosso país também como um país com competição limpa e começar. Aliás, o aparecimento do Campeonato de Portugal de Novas Energias foi puxado pela Federação, ok? Era uma ideia que eu já tinha
passado em 2019. Nós em 2019 fizemos a Taça de Portugal na AMAV, no norte do país, com Santo Tirso, Guimarães, Faf, Famalicão e Vizela, 5 municípios que juntos nesta Associação de Municípios, que se chamava AMAV, a Associação de Municípios de Alto do Ave, que curiosamente teve a sua origem, ou digamos que a razão da sua origem foi a despoluição do Rio Ave. Todas aquelas fábricas de têxteis, tinturarias e tudo isso, aquilo era insuportável, e então, puxados muito pelo Dr. Parcido Samaville, na altura presidente da Câmara Municipal de Faf, criou-se... Um homem dos ralis. Sim. O Dr. Presídio, portanto, puxou pelos seus colegas e então criaram a AMAV, cuja principal missão era essa, de despoluir. E nós ficámos até satisfeitos por facto de estarmos assim associados a uma associação que historicamente cresceu e nasceu com esta nobre intenção, com este novo objetivo. Hoje em dia está cumprido esse grande objetivo, era o Rio, o Ave, o Val do Ave, também tinha o Rio Vizela, por aí fora. Este grande objetivo está feito, possivelmente a AMAV ainda existe, mas se calhar vai se fundir com a CIM do AVE, portanto que são as novas, digamos, nova organização do nosso país a nível da NUT 2, mas pronto, foi muito agradável fazer isso, e então a Federação para 2020 tínhamos previsto o campeonato, mas de repente cai-nos isto tudo em cima, a gente sem saber o que é que se faz e o que é que não se faz, e no final de 2020 a direção da Federação, o Nia Mourinho, Paulo Magalhães e o Fernando Campos Ferreira, vice-presidente, falaram comigo numa reunião e pronto, entregaram-nos na prática a organização do campeonato, apesar de todas estas, digamos, incertezas daquilo que se vai passar. Segunda-feira já temos aqui uma nova abertura que permite ao automobilismo realizar as suas competições sem público ainda. Portanto, vamos começar e fizemos para o Campeonato de Portugal, fizemos um calendário de 4 eventos, falta-nos fixar a data de um dos eventos que possivelmente será no Autódromo do Estoril, onde iremos esta semana ter uma reunião para perceber que datas é que eles têm disponíveis, porque as pistas portuguesas são muito requisitadas e digamos que em vez de terem os 365 dias para oferecer, com as pandemias praticamente tem só metade do ano, então naquela metade do ano tem que meter todos os eventos para os quais são solicitados, e portanto o negócio deles é esse, é vender, digamos que fins de semana de pista ou semanas de pista, seja às marcas, seja aos promotores dos eventos. Portanto, o campeonato vai ter isto. Nós associámos também a um município que é a Proença Nova, que produz 10 vezes mais energia eólica do que aquela que consome, portanto é um exportador, tem 2 grandes parques de energia eólica, portanto convém estarmos sempre colados a tudo isto, e outra prova será feita com a Associação Nacional da Nacional 2, sabemos que vai ser na Nacional 2 e eles então em decidirem que troços é que vai ser, não vamos fazer a Nacional toda, mas e a associação com outro que é a Road 21. Portanto, está aqui o desenho daquilo que vai acontecer. Esperamos que isto seja especialmente uma espécie de uma montra para perceber aquilo que vai ser o caminho do automobilismo em Portugal, de certeza, vai passar por aqui, pode ter outros caminhos. Fala-se muito no hidrogênio e na competição fala-se num combustível sintético que irá consumir CO2 em vez de o emitir. A Fórmula 1 tem previsto em 2025 começar a utilizar esse combustível. Não conheço muito dessa solução, mas pronto, eu acho que não devemos cingir-nos só a uma solução, porque o objetivo final é termos corridas limpas, ok? O elétrico, ok, tem o seu lugar, está muito à frente relativamente às outras soluções, já tem a competição da Fórmula E. Hoje estreia-se uma nova competição também internacional, nível mundial. Foi este fim de semana, que é o Extreme, sim. É o Extreme, sim, que é promovido também pelo Alexandre Aga, que é o promotor da Fórmula E também, espanhol, aqui ao lado, portanto...
consegue fazer isso, portanto são pequenos passos que se dão. Sim, já temos a Moto E, já temos no programa da MotoGP a Moto E, já temos no programa da Fórmula E o Troféu Jaguar, e vai avançando. Tu agora viraste-me isso aqui o alinhamento todo ao contrário, mas ainda bem. Olha, não, tudo bem. Deixa-me dizer-te que eu não tinha percebido, eu estive a ver o calendário do campeonato deste ano, e não tinha percebido, ou não está lá, eu não me apercebi desse da Nacional 2, que é, eu espero que meta a parte de Pesa Régua, Amarante, por aí fora, Castro Daire, etc., porque é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Pode dar eu diria que se calhar o pessoal vai ter dificuldade em estar concentrado nos cronómetros e nos quilómetros, porque vai estar deslumbrado com a paisagem. Não é? Certo, aliás, a associação está sediada em Santa Marta de Penaguião, que é ali a norte da Régua, né? Portanto, toda aquela, a norte de Vila Real, toda aquela zona do Douro ainda está bastante preservada no que diz respeito à Nacional 2. Ela foi muito estragada, entre aspas, pelas autarquias ao longo dos anos. Quando eu digo estragada, quer dizer que tiraram as curvas, ok? Claro que passa. É melhor. Não, mas a estrada está lá, aquela subidazinha do Douro. Sim, essa está, mas há muitos troços que foram substituídos por grandes retas, inclusivamente junto aqui na zona centro do país, em Vila de Rei, que é onde está teoricamente o centro geodésico do país, há uma estrada que tem um mequezinho a dizer Antiga Estrada Nacional 2, ok, fizeram a estrada, pronto, que une a Vila de Rei com uma reta, com a configuração de IC praticamente, mas depois preservaram a outra. Isto das estradas, ainda bem que está a acontecer isto, porque nos países nórdicos, por exemplo, as estradas são um fator de atração turística. Já há muitos anos eu tive a oportunidade de ir à Noruega, e eles têm, já na altura tinham circuitos turísticos com carros da época para fazer as estradas da época. Certo, tudo isso. Eles têm lá uma coisa, já agora, que chamam-lhe o Dagnut. O Dagnut é um nó, é aquela coisa que hoje parece-nos normal, quando entramos numa autoestrada, quando saímos, chamamos um nó, passamos por cima. Eles, portanto, referem que aquele foi o primeiro Dagnut, lá a primeira engenharia na estrada, para não ir assim, para dar a volta antes, para fazer o tal nó, eles usam isso como postal dessas situações. E nós, no nosso país, também penso que devíamos fazer isso. Aqui há muitos anos, acho que o ACP falou em criar um mapa das estradas clássicas, mas não se fez. Hoje em dia, a Nacional 2 começa a vender, entre aspas, começa a ser um produto de venda, já há muitas pessoas a fazer a Nacional 2, os 36 concelhos que a Nacional 2 atravessa estão a aproveitar-se disso, mas há outras estradas, a segunda maior estrada é Nacional 18, e por aí fora, as estradas de Serra da Estrela são brutais. Ainda hoje uma delas é usada para fazer a famosa rampa da Serra da Estrela, que começou já em meados quase do século passado, nos anos 70 talvez, pronto. E uma também há coisa uma subida muito gira. A rampa da Serra da Estrela também é uma coisa muito gira. Isto agora fizeste-me lembrar, nós no ano passado éramos para ter feito a volta a Portugal em elétrico, que no fundo também é um bocado esse espírito, ou seja, o objetivo não é esse, o objetivo inicial é mostrar que a questão da autonomia e por aí fora já é um estigma. E, portanto, na realidade, são percursos, são 6 dias, é uma volta geográfica a Portugal, tipo ponto mais oeste da Europa, não é? Cabo da Roca, Sagres, Vila Real de Santo António, depois ponto mais alto, Serra da Estrela, depois o mais nordeste, que é ao pé de Bragança, um bocadinho ainda mais para a direita, depois o mais norte, que é ao pé de Melgaço, depois o mais antigo, Guimarães, e regresso. O mais antigo, que é o berço da nação, pronto. Isto tem 6 dias, e com tiradas diárias de 400 e tal, 500 km. E a maior parte é feita em estradas assim. Há um bocadinho a outra autoestrada, mas na autoestrada as pessoas... tá bem, mas aí já sabemos que há postos de carga rápida e por aí fora. Não, e é para passar aquela... Para já em termos... Se calhar a gente depois fala nisso, porque a ideia é fazer um primeiro que depois sirva um primeiro com um carro só e tal, no fundo, prova de conceito, mas depois aquilo é para ser um passeio.
anual, para criar um roteiro gastronómico, um roteiro das estradas, por aí fora. E depois a gente se calhar fala nisso, porque acho que tu és o parceiro ideal para uma coisa destas. Okay. O conceito de base para já, é aquela frase que o Henrique Sanches da UVE costuma dizer muito, que é: eu nunca paro para carregar o carro. Eu paro para comer e o carro carrega. Eu paro para dormir e o carro carrega. Pronto. E portanto é para mostrar também um bocado esse conceito. E para ajudar a remover o estigma. Estava tudo pensado para ser no ano passado, mas levámos com o bicho e pronto. E este ano também ainda não é a altura de o fazer, infelizmente. Se calhar estou aqui a entregar o ouro ao bandido, alguém faz, mas eu nestas coisas, sabe, aliás, tu já me conheces, eu quero é que as coisas se façam. Sendo eu ou não, eu quero é que as coisas andem para a frente. E já aconteceu com muita coisa, que as ideias são minhas e depois outros fazem, e normalmente o pessoal depois fica muito espantado e diz assim: então, mas como é que este gajo não está a chamar-nos nomes e ainda está aqui de mangas arregaçadas a ajudar? Pá, eu sou insignificante, eu quero é que estas coisas andem para a frente. E tu também eu acho que tu também tens muito esse espírito, e isso é louvável. Okay. Olha, já que estávamos a falar da tua conversão, deixa-me agora perguntar sobre as conversões dos veículos mesmo, porque é uma das nossas causas e eu gostava de saber como é que tu vês esta solução. Estamos a falar, portanto, da conversão de veículos existentes a combustão para elétricos. E aqui de outras duas vertentes, que é tanto na mobilidade. Eu dou-te um exemplo: em Portugal temos 6 milhões de carros a circular. Não vamos mandar 6 milhões de carros para a abate para comprar 6 milhões de carros elétricos. Isto é absolutamente insustentável, até porque a pegada maior está na produção, não está na utilização. Então, se estivermos a falar de um elétrico, mais de 90% da pegada daquele carro ao longo da vida toda foi na produção. Ele depois a circular não tem quase pegada nenhuma. Como é que tu vês este assunto, quer na mobilidade, quer enquanto solução também para desportos motorizados, porque não vamos estar a mandar tudo o que é carro de competição fora, mas convertê-los, se calhar, é uma boa solução. Como é que tu vês isto? Na questão desportiva, ok, claro que sim, porque, aliás, a história do automobilismo fez-se muito com os famosos preparadores, a bar, por aí fora, são pessoas que, digamos que agarraram numa base de um automóvel e depois transformaram, deram-lhe um bocadinho, deram uns pozinhos e transformaram em carros de competição. Há apenas uma marca que nunca precisou muito disso, era a Porsche, mas mesmo assim ainda me lembro dos famosos Almerra Freres, os irmãos Almerra, que mexiam Porsche. Estou a falar mais de rallies, portanto, se falarmos de pista, isso é diferente, é outro mundo, ok. Mas, sem dúvida, que o desporto automóvel, a eletrificação, as novas energias do desporto automóvel de competição passará por aí, sem dúvida. Portanto, e andar para a frente. Nós tivemos, aí, passando a publicidade, acho que temos aí 2 carros em Portugal que já fizeram experiências. Um deles é um Tesla, não sei que tipo de adaptação tem, e o outro é o Audi TT da Ziv, que, portanto, parte de uma base de um carro que não é elétrico. O Audi TT é convertido, o outro é só preparado. No fundo a nível de motor e por aí fora, aquilo de programação não precisa de quase nada, porque estamos a falar de um elétrico, portanto, diz o controlador diz ao motor para que é que ele... Olha, afinal agora tens 900 cavalos, e ele tem. Pronto, sim, mas o resto é preparado como outro carro qualquer, suspensões e travões e por aí fora. Agora, o Audi TT é convertido, era um Audi TT de estrada, de 99, e que foi convertido para um veículo de competição elétrico. Sim, nós até cedemos, o carro esteve connosco ano passado no Estoril, para fazer uns testes digamos, de pista mesmo. Portanto, o aluguer de uma pista não é barato, então, como a Ziv tem colaborado connosco, nós cedemos-lhe uma parte do tempo que tivemos, que compramos, entre aspas, ao Autódromo do Estoril para lá fazer uma etapa do Eco Rally. Portanto, por aí, ok, competição para a frente, digamos que um dos caminhos, e passará sempre por aí, passará sempre por um preparador, digamos, porque no automobilismo de competição de velocidade nós temos que ter, em primeiro lugar, sempre a segurança. E há ainda muito a aprender no que respeita às questões de segurança em competição dos automóveis elétricos.
nós andamos há 100 anos a preparar questões, a segurança dos carros de motor atmosférico, ok? Tivemos 100 anos a trabalhar nisso, ok? Na questão dos elétricos trabalhámos um bocadinho no início do século. Houve carros elétricos de competição. Penso que o recorde dos 100 km/h foi batido por um carro elétrico. Não sei, tanto não sei se estou a precisar com aquela velocidade. É 1890 e qualquer coisa assim. Pronto, os elétricos na altura ombreavam com os carros a combustão. Okay. Pronto, depois alguém melhor do que eu contará a história e saberá explicar porque é que os elétricos ficaram por ali e os carros a combustão se desenvolveram. Eu depois eu explico um dia destes. Eu cheguei a parte da história, mas não tenho competência para estar aqui a explicar, não sou historiador. Eu estive aqui já em 2008, penso eu, estive em essa na maior exposição de carros clássicos que se fazem na Europa, e estive ao pé de um Ford T, do famoso Ford T do Henry Ford, elétrico. Uhum. E era transformado, o carro foi criado assim, lá com as baterias e tudo isso. Portanto, houve aí um efeito histórico. Portanto, tu vais explicar numa das tuas conversas, com certeza, lá para a frente. Já expliquei várias vezes. Não, resume-se numa frase que é: no final do século XIX descobriram-se as grandes jazidas de petróleo e o petróleo ficou muito barato. Havia uma enorme pressão para largarmos o carvão. O elétrico, obviamente, estava a precisar de desenvolvimento, mas de repente ficámos com o petróleo muito, muito barato. E foi por causa disso que, de repente, e depois criou-se uma indústria mundial ligada com o petróleo, com poder, inclusivamente, para bloquear tudo o resto. Claro, claro. Está explicado. Então, a falar de segurança, portanto, aquele desenvolvimento da competição elétrica parou na altura e regressou agora. Ainda muito para aprender. Não sei se repararam nos cuidados, por exemplo, sendo a Fórmula 1 híbrida, não é elétrica, e mesmo na Fórmula E, quando há um pequeno acidente, o piloto não sai do carro sem ter autorização da direção de prova. Os Fórmula 1, quando tem um problema elétrico, vê-se lá os mecânicos com umas luvinhas de borracha e pronto, e têm um curso especial para isso, para mexer no carro em situações de alguma alarmística desse ponto de vista. Eu me lembro que há uns anos um Audi também híbrido nas 24 horas de Le Mans, teve um acidente, pararam a corrida e foram os mecânicos lá ao sítio a mexer no automóvel, ok? Portanto, não deixar os comissários de pista mexer. São tudo coisas muito novas, ok? Que nós temos que aprender digamos que a considerar e temos que nos educar e temos que nos formar relativamente a isso. Mas pronto, na parte dos elétricos é aquilo que mais tem que ser desenvolvido, é a questão da segurança dos veículos em pista, porque temos pouca experiência só por causa disso, mais nada. E como é que vês as conversões na mobilidade, no dia-a-dia? Eu aí sou um pouco mais cético, porque eu só, mas não tem a ver com o elétrico ou não elétrico. Eu acho que os carros de série que são fabricados não devem ser mexidos. Porque por questões de segurança também, e porque o carro deve-se manter o mais original possível. Então vamos mandá-los todos para abate? António, eu não... Um Range Rover 2009 que neste momento já não entra nas cidades alemãs e rapidamente vai deixar de entrar em todo lado. António, vamos mandá-lo para abate? Não tenho conhecimento para estar, nem tenho estudos para estar aqui a rebater essa questão. Eu perguntaste-me que o meu sentimento é este. Sim. Por princípio, acho que por questões de segurança não se deve mexer nos automóveis. Claro, há oficinas que se calhar fazem o trabalho bem feito, mas proliferando para aí, oficinas de certeza que metade do trabalho de conversão não ficará bem feito quando isto for uma coisa... mas isso acontece não só na parte elétrica como na parte mecânica, ok? Tu levas um carro, metes um motor, havia muitas questões, os Ford Escort tinham motores 1100, havia muita gente a meter motores 1800 nos...
termos de competição nesses carros, pronto, a meter escapos não sei das quantas, e pronto, eu penso que o veículo deve ser usado nas condições que o fabricante o põe cá fora, ok? Pronto, é uma ideia, é uma ideia purista, não tem a ver com o facto de ser elétrico ou não ser. Agora, epá, as questões não têm os estudos, nem tenho dados para perceber se ganharíamos muito mais arriscando conversões em massa ou não. Portanto, e não vou falar muito mais sobre isso, não tenho grande conhecimento. Fica agendada esta conversa entre nós, fora da Câmara, porque isto é uma das nossas causas e nós temos muita matéria. Aliás, nós temos estado a fornecer tudo o que é matéria sobre isto ao Secretário de Estado da Mobilidade e por aí fora. Temos um painel académico de gente que faz isto há muitos anos, professores, engenheiros e professores que fazem conversões, montam e desmontam todos os anos com os alunos novos. Não é rocket science, é uma coisa extremamente simples de fazer na realidade e, no fundo, o que é preciso é uma legislação e regulamentação como o GPL. Certo. E certificação de quem a faz. Pronto. Claro. Agora, vou-te só dar... correram bem no GPL e houve coisas que não correram bem no GPL. Ainda hoje, às vezes, há alguns parques de estacionamento que não deixam entrar carros. Não. Mas isso já é legal, inclusivamente, isso já não pode ser. Como nós não conhecíamos, é o que tu estavas a dizer ainda agora em relação à segurança nos elétricos, como nós não sabíamos bem, tínhamos o papão, que isto é gás, explode, quando na realidade está comprovado que é menos explosivo do que um tanque de gasolina, é menos perigoso. Claro. E passados 20 anos lá se corrigiu essa parte da legislação, mas pronto, teve-se o cuidado e manteve-se ali durante 20 anos uma proibição que há muito tempo que se sabia que não fazia sentido, e até que às tantas se evoluiu, e hoje em dia já um carro GPL pode ir para todo lado igual aos outros. Mas vou-te só deixar um número para pensares, que é, em média, entre a produção, entre o abate de um carro existente e a produção de um novo, estamos a falar de 9 toneladas de emissões de CO2. Ou seja, 2,5 toneladas no abate, 6,5 toneladas na produção de um carro médio novo. Okay? Quer seja a gasolina, quer seja elétrico, estou a falar em média, okay? São 9 toneladas. A conversão pode causar à volta de 3 toneladas de pegada. Portanto, estamos a falar de um diferencial de 6 toneladas. Um carro a gasóleo ou gasolina demora 70 e tal mil quilómetros até finalmente fazer essas 6 toneladas de emissão de CO2. Percebes? Portanto, sim, a reutilização é das peças base, é das soluções base da sustentabilidade e nos veículos tem que ser também. Não é execuível mandarmos 1.300 milhões de veículos que há neste momento a circular no mundo para abate, para passarmos a elétricos ou hidrogénios. Se calhar temos que mudar a maneira de pensar na utilização do veículo, ok? Também. Eu hoje em dia, eu perspectivo que alguém que viva numa grande metrópole não precise de ter um veículo de sua utilização pessoal. Fica muito mais barato. Ok, eu moro numa grande metrópole, faço as minhas contas, eu saio daqui da cidade 5, 6 vezes por ano. Ok, vou 2 vezes ao Algarve, uma vez ao Minho. Sai-me mais barato ir para um processo de aluguer de rentacar do que ter ali um veículo que depois tem que ter um estacionamento para ele, tem a manutenção e tem tudo isso. Se nós fizermos as contas, eu no dia a dia uso os transportes públicos, que têm que melhorar muito, e depois utilizo estes sistemas de renting para as minhas deslocações. Renting, sharing, por aí fora. Sharing, o que for. Olha, nós fizemos uma simulação dessas, fizemos também com transportes públicos, mas fizemos 100, portanto só o valor que tu gastas na compra de um carro versus se em vez disso só alugasses e partilhado e por aí fora, dava uma média de 10 anos, ou seja, demoravas quase 10 anos a gastar o dinheiro que gastaste à cabeça na compra do carro. E as despesas fixas, tens seguros, tens... Nem pusemos isso. Foi só... As condições dos carros, o carro tem que ir às inspeções, tem uma data de coisas que é o dia a dia. O pensamento, se calhar, é assim, temos de dar um salto tecnológico, se calhar podemos ultrapassar essa questão. O salto tecnológico é mesmo assim, portanto, há países do terceiro mundo que de repente ficaram com muito dinheiro
que modificaram as suas estruturas de telecomunicações, passando por cima de outros, desculpa lá falar disto, que é o que eu percebo, de outras tecnologias que entretanto, nos países mais avançados foram sendo implementadas a pouco e pouco. Ok, eu tenho dinheiro, porque é que eu vou meter aquele sistema? Meto já o outro a seguir, até é mais barato e é melhor e tudo isso. Portanto, nós se calhar, podemos se calhar passar essa fase da reconversão para uma fase diferente da não utilização sequer do automóvel no meu dia a dia, que se calhar não é necessário. Vamos ver, porque é mesmo isto. Vai Quer dizer, demorar, vai demorar. Esse é o caminho, mas vai demorar. E com os autónomos isso vai dar um grande salto, porque deixas de ter o prazer de condução, que é uma coisa que nos foi implementada desde miúdos, não é? E temos o prazer ligado ao transporte. E quando avançarmos com os autónomos, e vai ser em poucos anos, vais ter veículos que tu carregas no telefone e ele aparece-te à porta, metes-te lá, leva-te, não está lá ninguém, vais a trabalhar pelo caminho ou ver a paisagem e acabou. E aí sim o veículo individual vai cair bastante. E por isso é que os fabricantes de automóveis já estão, finalmente, já perceberam e estão a começar a repensar os seus modelos de negócio, porque já perceberam que... É verdade, sim, sim. Como Portugal estamos a meter 250 mil carros novos na estrada todos os anos numa população de 10 milhões e isto não faz sentido. Eles vão evoluir para um sistema de, em vez de estarem a vender um produto, vão passar a vender um serviço, ok? Que é um serviço de transporte. Eu já li algumas coisas sobre isso. É claro que eles não põem cá para fora todas estas ideias, porque quem melhor cozinhar a sua ideia, ou quem cozinhar a melhor ideia, é quem terá mais sucesso no futuro. Não é por acaso que realmente a gente vê na aliança Volkswagen-Tesla. Nos últimos dias apareceu aí também uma possível aliança Tesla-Toyota. Portanto, digamos que os fabricantes tradicionais estão-se a juntar a quem está mais à frente naquilo que é a inteligência colocada dentro de um automóvel. Aliás, aqui há uns 4 anos, eu li também uma entrevista do então CEO da Mercedes, em que ele disse que deixou no ar. Vocês sabem quais vão ser os principais concorrentes da Mercedes daqui a 10 anos? Pronto, digamos que a pergunta foi feita ao contrário, foi feita ao entrevistador, e então o senhor rapidamente disse, ok, um é fácil, ok, a Tesla, vai ser aí um. E depois os outros, quais vão ser? E surpreendentemente são empresas que não estão ligadas diretamente à produção automóvel, que é a Google e a Amazon, que são, digamos, dois gigantes que têm a ver com georreferenciação, tudo isso, portanto, inteligência artificial, tratamento de metadados, uma data de novas áreas daquilo que é o conhecimento que nós já hoje estamos a ser, entre aspas, vítimas delas. Há muito desta área que passa aqui à nossa frente nos ecrãs e por aí fora, e que aparece nas nossas vidas sem darmos conta dela, que cada vez mais vão entrar por nós adentro, por todos nós, e que são, pelos vistos, uma ameaça à indústria tradicional do automóvel. Daí eles estarem a procurar novos caminhos, e eu não tenho grandes dúvidas que daqui a 10 anos o automóvel as a service vai ultrapassar o automóvel as a product. Sim, é verdade. Paulo, percebi-me agora, a conversa está ótima, já passámos o nosso tempo inclusivamente e ainda tinha aqui mais coisas para perguntar. Muito rapidamente, Eco Rally deste ano, há alguma coisa que nos possas dizer em primeira mão? Eco Rally deste ano, portanto, nós já estamos a trabalhar há cerca de 2 meses, não podemos ir para a estrada devido aos condicionantes. Vamos ter Noite de Sintra, em princípio. Vamos ver. E depois o dia 2 será o sábado, Noite de Sintra será sexta-feira, o sábado será na zona de Mafra, com provas especiais novas, e acabaremos no domingo com super especial na Marginal, digamos que é o carimbo que faz com que a nossa prova seja conhecida lá fora também, e pronto, e nós vamos em princípio ter, já está confirmado o apoio
do município de Mafra e, em princípio, também Sintra, porque hoje em dia, sem o apoio dos municípios, nem estou a falar da parte monetária, mas na parte logística e disponibilidade é muito difícil, digamos, numa zona de uma grande metrópole, pôr na estrada um rally. Portanto, é sobretudo aí, portanto, estas boas vontades destes dois municípios junto, enfim, à grande ajuda que o Oeiras nos dá, a grande visão que o Oeiras teve em querer ficar com o rally e com o nome do Oeiras associado digamos, ao título do rally, que a gente consegue andar para a frente. Pronto, basicamente é isto. Os pormenores vão sendo a pouco e pouco libertados, se pode assim dizer, e pronto, eu vou tentar ir já à primeira prova do Campeonato do Mundo, que é em Valência. Não sei se tem condições, digamos, pandémicas para ir, não sei se tenho que perceber se conseguimos atravessar a Espanha ou não para ir ver o que se passa lá, para já começar a promoção aqui da nossa prova junto daquilo que são os concorrentes deste campeonato. Como sabes, eu e como outros somos entusiastas do Eco Rally, eu estreiei-me no ano passado. Este ano posso dizer, porque aqui já falámos nisso, que estamos a tentar preparar uma participação minha e da Elizabeth Jacinto e nos termos originais, giros. Aliás, tu deste uma ótima sugestão, que já estamos a trabalhar nisso também, mas isto para já fica no segredo dos deuses. O resto, tirando aquilo que eu já disse, Paulo, Paulo, aliás, a quem nos está a ver, espreite, diz lá o endereço, é portugalecorally.com, certo? Sim, portugalecorally.com, vão lá espreitar e vão vendo as novidades. Paulo, para terminar... O campeonato é cpnovasenergias.pt, ok? cpnovasenergias.pt. É o campeonato, e o Portugal Eco Rally é o do Rally, ok? Pronto, vão espreitar, vão lá vendo as novas notícias. Estamos a falar de coisas que são abertas a todos os carros elétricos, portanto, isto não são carros de competição. As pessoas podem participar com o seu carro do dia-a-dia, aliás, são todos carros do dia-a-dia, e, portanto, podem passar um fim de semana bem divertido, a divertirem-se sustentavelmente com o vosso carro elétrico numa destas provas. Paulo, para terminarmos muito rapidamente, vou-te fazer a pergunta, ainda tinha mais 2 ou 3, mas já não temos tempo, vou-te fazer a pergunta que faço sempre a todos os nossos conversadores no final, que é: o que é que tu achas que cada um de nós pode e deve fazer para melhorar o mundo que tínhamos antes? Hoje, essa é daquelas perguntas que precisava aqui de um fim de semana de reflexão. assim na ponta da língua. Mas na ponta da língua, a pandemia realmente pôs-nos a pensar noutras coisas, e as questões ambientais vieram por arrasto de uma forma natural, e temos, na prática, o vírus não deve ter muito a ver, em princípio, com as questões ambientais, mas o facto é que elas vieram para a mesa. Claro, não é diretamente... Biodiversidade, por aí fora, tem. Mas pronto, segue, desculpa. O facto é que elas vieram para a mesa, estão aqui. A biologia vai ser uma das ciências que vai ter mais desenvolvimento por causa do que está a passar nos dias de hoje. E na prática nós devemos, digamos que, reposicionar aquilo que queremos que seja a nossa vida num caminho que tenha todos estes cuidados, e no entanto, temos que ser muito ajudados por instituições como os jornalistas, as televisões e tudo isso, ajudados digamos que, a encarrilar no nosso percurso certo. Os nossos filhos, se calhar, temos que começar a fazer-lhes a cabeça para, em vez de irem para aqueles cursos tradicionais, digamos que orientarem a sua vida académica para estas coisas que vão ser as nossas preocupações do futuro. Ótimo. A resposta foi um bocado comprida, mas... Não. Está ótimo. É uma boa mensagem, é uma boa imagem. Paulo, muito obrigado. Se vens aqui ao autódromo, aquela coisa que está aqui a 10 km e que nos dá conta do juízo ao fim de semana por causa da barulheira, outra das coisas que os elétricos vão melhorar. Temos muita gente aqui à volta que não gosta de desporto motorizado porque começa às 8 da manhã a levar com barulheira de uma coisa que está a 10 km. Mas pronto. Mas como vens aqui,
Eu contra mim falo, que, como sabes, é daí que venho também e continuo a gostar da Barulheira. Mas vens aqui, estás convidado para nos encontrarmos de máscara. Diz qualquer coisa, já que vens aqui à zona. Muito obrigado por teres aceitado este convite e vamos falando e esperemos que o campeonato e o Eco Rally deste ano sejam um enorme sucesso. Tenho também que agradecer à Ecomood e à TV Amadora, digamos que esta janela que nos dá para falar um bocado daquilo que nós gostamos muito. E pedir desculpa, eu agora vou fruir um passeio a pé nesta magnífica paisagem, que é uma coisa que eu tenho de muito bom e que faz falta aí nas grandes metrópoles. Adeus, com esta nota já eu vou pegar na bicicleta e vou ver o pôr do sol ali à beira-mar. Toma. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Quanto a si, tenho a dizer que na próxima quinta-feira vamos conversar com Faustino Gomes, o presidente da recém-criada Transportes Metropolitanos de Lisboa, que vai, portanto, fazer gestão da área metropolitana de Lisboa dos transportes. Vamos falar, claro está, de mobilidade sustentável, urbana, interurbana e do papel que esta nova entidade pode e deve ter neste campo. Por hoje, fique saudável e aproveito também para repensar. Até sempre, até já.